finalizar nosso estudo de posições relativas de duas retas, falaremos agora de alguns casos, só que envolvendo a reta de perfil. O primeiro caso que nós temos é utilizando uma reta qualquer e uma reta de perfil. Então, para essa condição, as duas retas não são coplanares, então não irão estar no mesmo plano e só podem ser ou concorrentes ou reversas. Pegando aqui o primeiro caso, retas concorrentes, nós temos a reta objeto R, que é uma reta qualquer, e a reta de perfil P. Quando nós projetamos no plano vertical e no plano horizontal, nós observamos que elas apresentam concorrência entre as projeções de mesmo nome e esse ponto de interseção está na mesma linha de chamada. Então, se o ponto de interseção pertencer à reta qualquer e à reta de perfil, e ele está na mesma linha de chamada, então é uma reta qualquer e reta de perfil não coplanar concorrente. Já se esse ponto I não pertencer a uma das retas, no caso aqui não pertence à reta de perfil, significa dizer que elas são reversas, então elas se cruzam em um determinado momento no espaço de projeção, mas não se interceptam de fato, tem um deslocamento entre uma e outra. Por mais que as projeções acabem dando a noção, a ideia que elas estão sendo concorrentes, elas de fato não são, devido à projeção do ponto I, que seria um ponto de interseção que nesse caso não existe. Se eu fosse pegar aqui, tem um deslocamento, já que o ponto I não pertence à reta de perfil. Para que a gente verifique se as retas de fato são concorrentes ou reversas, nós temos que representar essa reta qualquer e a reta de perfil em épora. Se ao representar o ponto I duas linhas, a projeção lateral do ponto I, pertencer à projeção lateral da reta de perfil, essas retas são concorrentes. Se o ponto I duas linhas não pertencer à reta de perfil, elas serão reversas. Então, em épora, basta que você represente as projeções horizontal e vertical da reta qualquer, represente a projeção lateral da reta de perfil, vou observar onde elas se interceptam, onde a projeção horizontal de R se intercepta com a projeção horizontal da reta de perfil, faço o mesmo procedimento para as projeções verticais, então eu vou ter um provável ponto de interseção com o afastamento de I, provável ponto de interseção com a cota de I. Faço a obtenção da projeção lateral desse ponto I, que a gente vai verificar se de fato é um ponto de interseção. Se essa projeção lateral está situada exatamente na projeção lateral da reta de perfil, então esse ponto I de interseção de fato existe, pertence à reta de perfil, retas concorrentes. Se esse ponto, quando a gente faz todo esse procedimento, ele não estiver situado na reta de perfil, ele não pertence à reta, então no caso são retas reversas. Segundo caso, duas retas de perfil coplanares, ou seja, duas retas de perfil que estão no mesmo plano. Então, as duas retas situam-se no mesmo plano, por isso que são coplanares, e elas só podem ser ou concorrentes ou paralelas, nunca elas serão reversas, já que estão no mesmo plano. Para elas serem concorrentes, quando nós achamos aqui o ponto de interseção, a projeção lateral dele, elas irão se apresentar de forma concorrente. Então, a gente já verifica que são retas concorrentes. Quando são duas retas de perfil coplanares, mas agora a projeção de uma está paralela à outra, na própria representação em épora, a gente já de cara pode dizer que são duas retas de perfil coplanares, estão no mesmo plano e elas são paralelas. Duas retas de perfil, mas agora, no terceiro caso, elas são não coplanares, estão em planos diferentes. Se elas estão em planos diferentes, a abscissa de uma será diferente das abscissas da outra reta, dos pontos que formam a outra reta. Então, quando nós representamos em épora, nós vamos ter aqui duas representações para as abscissas constantes. Essa representação
a gente está visualizando que a projeção de uma é paralela à outra, então elas são duas retas de perfil paralelas, mas são não coplanares, ou seja, estão em planos diferentes, uma está mais à frente do que a outra. Mesma situação, duas retas de perfil não coplanares, só que agora, quando a gente representa em épora, a gente observa que elas são reversas. Elas nunca vão ser concorrentes, porque os planos são paralelos, são não coplanares e paralelos. Se são não coplanares, elas nunca vão ser concorrentes, como vimos anteriormente no vídeo de introdução a posições relativas de duas retas. Então, aqui nós temos abscissas diferentes, porque são não coplanares, estão em planos diferentes, um plano está mais à frente do que o outro, e ao projetar em épora, nós temos que elas são reversas, dá a impressão que vão se interceptar, mas de fato não se interceptam, apenas se cruzam na representação. Então, aqui finalizamos a parte de posições relativas de duas retas. Continuaremos o conteúdo aí de geometria descritiva nos próximos vídeos e qualquer dúvida, qualquer sugestão pode ser exposta abaixo nos comentários.